Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos começar a nossa leitura de hoje, né? Mais um dia, graças a Deus. Vamos começar orando, entregando esse momento ao Senhor e dando continuidade em seguida na nossa leitura. Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nesses dias, Pai, nas nossas vidas, na minha vida em especial. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem construído em nós e através de nós, Pai. Eu glorifico ao Senhor todos os dias, Pai, porque eu sei que o Senhor tem feito algo grandioso dentro de mim e dentro dos meus irmãos, Pai, aqueles que têm perseverado também nessa leitura, aqueles que têm dedicado a sua vida a aprender um pouco mais com o Espírito Santo, a ter esse relacionamento íntimo com o Senhor. Pai, que essa profecia, que essa palavra que traz vida para nós, Senhor, que cada dia mais, Jesus, o Senhor possa continuar movendo no nosso coração, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor já tem feito até aqui, Pai. Graças nós te damos em nome de Jesus. Vamos lá, gente, vamos dar continuidade então aqui na nossa leitura e em seguida a gente vai, né, dando sequência. Vamos lá. Hoje a gente continua então com o julgamento dos filisteus, destruídos em 713 a.C. Esse é o primeiro texto que a gente vai ler. Quem vai falar sobre isso é Isaías capítulo 14. Vai falar sobre isso do versículo 28 ao 32. Isaías vai trazer essa palavra profética a respeito dos filisteus, né, da região da Filiste. Vamos lá. Esta advertência veio no ano em que o rei Acaz morreu. Vocês, filisteus, todos vocês, não se alegrem porque a vara que os feria está quebrada. Da raiz da cobra brotará uma víbora, e o seu fruto será como a serpente veloz. Será uma serpente veloz. O mais pobre dos pobres achará pastagem, e os necessitados descansarão em segurança. Mas eu matarei de fome a raiz de vocês, e ela matará os seus sobreviventes. Lamente, ó porta, clame, ó cidade, derretam-se todos vocês, filisteus. Do norte vem um exército, e ninguém desertou de suas fileiras. Que resposta se dará aos emissários daquela nação? Esta: o Senhor estabeleceu Sião, e nela encontrarão refúgio os aflitos do seu povo. Então o Senhor nesse momento fala com os filisteus, né, com essa nação que durante muito tempo oprimiu, fez guerra, matou muitos judeus, né, então fez todo o propósito que o rei dessa nação, que os reis que foram passando nessa nação tiveram contra o povo de Deus. Eles terão a recompensa deles, né? Agora o julgamento de Moabe, destruídos em 711 a.C. Isaías capítulo 15, a partir do versículo 1. Esse é o capítulo 15 inteiro. A advertência contra Moabe. Sim, na noite em que foi destruída, Ar em Moabe ficou arruinada. E na noite em que foi destruída, Kir em Moabe ficou arruinada. Sobe-se ao templo em Dibom, a seus altares idólatras para chorar, por causa de Nebo e de Medeba. Moabe pranteia. Todas as cabeças estão rapadas e toda a barba foi cortada. Nas ruas andam vestidos de roupas de lamento. Nos terraços e nas praças públicas todos pranteiam e se prostram chorando. Resbom e Eleale clamam. Até Jaaz as suas vozes são ouvidas. Por isso os homens armados de Moabe gritam e o coração deles treme. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até Zoar, até Eglat-Selizia, sobem pelo caminho de Luite, caminhando e chorando, pela estrada de Oronaim, levantam clamor em face da destruição, porque as águas de Nirim secaram-se, a pastagem secou-se e a vegetação morreu. Todo o verde desapareceu. Por isso, a riqueza que adquiriram e armazenaram, eles levam para além do riacho dos salgueiros. Com efeito, seu clamor espalha-se por todo o território de Moabe, sua lamentação até Eglaim, até Beer-Elim. Ainda que as águas de Dimon estejam cheias de sangue, trarei mais mal sobre Dimon, um leão sobre os fugitivos de Moabe e sobre aqueles que permanecem na terra. Deus vai dando, né,
palavras específicas sobre esses reinos, sobre essas nações que sempre subjugaram Israel, que sempre colocaram Israel debaixo de opressão. Então o Senhor vai trazendo palavras através do profeta Isaías aqui nesse momento para cada uma dessas nações. Deus cumprirá o juízo dele sobre cada uma das nações que foram contra. Eu lembro quando a gente iniciou a leitura, se você não lembrar, volta lá em Gênesis capítulo 12, se não me engano, ou 14, quando o Senhor chama Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele dá uma promessa, ele diz: aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar, e aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Então, quando Deus dá essa palavra para Abraão, ele está dizendo assim: todas as nações, todos os povos, todos os reis ou todas as pessoas que amaldiçoarem a descendência de Abraão, amaldiçoarem a descendência dos filhos de Abraão, que eu vou fazer ele gerar, que seria Israel, o Senhor traria maldição. E todas aquelas nações que abençoarem o meu povo, que abençoarem a descendência de Abraão, serão abençoados. Eu lembro que certa vez eu ouvi alguém falar das nações que sempre abençoaram Israel, né? De como essas nações elas são prósperas, de como essas nações elas são abençoadas. Por outra vez, as nações que sempre perseguiram, que sempre oprimiram Israel, essas nações estão debaixo também de opressão e de miséria, né? Então, se a gente olhar por esse prisma, se a gente olhar com esse olhar de que existe uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão e toda a sua descendência, nós vamos entender um pouquinho sobre esse juízo que Deus vai trazer sobre aquelas nações que oprimiram Israel, que perseguiram Israel, que mataram a espada ou que de alguma maneira levaram Israel a pecar. Então é disso que Deus está falando, né? Isaías 16 ainda está falando sobre esse julgamento de Moabe. Isaías 16, versículo 1. Envie cordeiros como tributo ao governante da terra, desde Selá, atravessando o deserto até o Monte Sião, como aves perdidas lançadas fora do ninho. Assim são os habitantes de Moabe nos lugares de passagem de Arnon. Dá conselhos e propõe uma decisão. Torna a tua sombra como a noite em pleno meio-dia. Esconde os fugitivos. Não deixes ninguém saber onde estão os refugiados. Que os fugitivos moabitas habitem contigo. Sê para eles abrigo contra o destruidor. O opressor há de ter fim, a destruição se acabará, e o agressor desaparecerá da terra. Então, em amor será firmado um trono, em fidelidade um homem se assentará nele, na tenda de Davi, um juiz que busca a justiça e se apressa em defender o que é justo. Ouvimos acerca da soberba de Moabe, da sua arrogância exagerada, do seu orgulho e do seu ódio, mas tudo isso não vale nada. Por isso choram os moabitas, todos choram por Moabe. Cada um se lamenta e se entristece pelos bolos de passas de Kir-Haresete. As lavouras de Hesbom estão murchas, como também as videiras de Sibma. Os governantes das nações pisotearam as melhores videiras, que antes chegavam até Jazar e estendiam-se para o deserto. Seus brotos espalhavam-se e chegavam ao mar. Por isso eu choro, como Jazar chora, por causa das videiras de Sibma. Hesbom, Eleale, com minhas lágrimas eu as encharco, pois não se ouvem mais os gritos de alegria por seus frutos e por suas colheitas. Foram-se a alegria e a exultação dos pomares. Ninguém canta nem grita nas vinhas, ninguém pisa as uvas nos lagares, pois fiz cessar os gritos de alegria. Por isso as minhas entranhas gemem, como harpa por Moabe. O íntimo do meu ser estremece por Kir-Eres. Quando Moabe se apresentar cansado nos lugares altos e for ao seu santuário, nada conseguirá. Essa palavra o Senhor já havia falado acerca de Moabe, mas agora o Senhor diz: dentro de 3 anos e nem um dia mais, o esplendor de Moabe e toda a sua grande população serão desprezados, e os seus sobreviventes serão poucos e fracos. Pode fechar a porta aqui, amor, para dar menos eco aí e para você fazer o que você precisa fazer. Tô terminando aqui já. A prosperidade de Ezequias e o desafio da Assíria.
Então Deus estava trazendo, né, essa palavra profética contra Moabe e a gente sabe que ele vai trazer esse juízo porque na verdade os moabitas, né, Moabe tem a ver com a descendência também de Abraão, né, mas eles foram invejosos. Se nós voltarmos lá na genealogia, a gente consegue entender um pouquinho dessa ira de Deus sobre esses povos, que na verdade cada um tinha a sua própria terra, que Deus havia dado em herança, né? Mas eles odiaram Israel e buscaram sempre a destruição de Israel. Por isso que o Senhor vai trazer juízo sobre eles. E aqui ainda Deus dá a data, né? Ele fala em 3 anos, ele estipula um período. E nós sabemos que nos últimos dias existem um tempo determinado para todas as coisas também, né? Nós achamos que os dias não estão contados, mas eles estão contados. Todos os dias já estão contados. O Senhor sabe exatamente o momento que Ele vai fazer cada uma das coisas que Ele vai fazer. A prosperidade de Ezequias e o desafio à Assíria. A vitória sobre os filisteus. 2 Reis, capítulo 18, versículos 7 e 8. E o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus, até Gaza e o seu território. Ezequias foi muito bem sucedido, né, nesse momento. A vitória é contra os amalequitas. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 39 até o 43. E por isso foram para os arredores de Gedor, a leste do vale, em busca de pastagem para os seus rebanhos. Encontraram muitas pastagens boas, numa região vasta, pacífica e tranquila, onde alguns camitas tinham vivido anteriormente. Durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses homens aqui alistados chegaram e atacaram os camitas e os meunitas da região e os destruíram totalmente, como até hoje se pode ver. Depois ocuparam o lugar daqueles povos, pois havia pastagem para os seus rebanhos. E 500 desses simeonitas, liderados por Pelatias, Nearias, Refaias e Uziel, filhos de Ize, invadiram as colinas de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinham escapado e ali vivem até hoje. Então, os amalequitas também são exterminados nesse momento, né? Pelo exército aqui. Profecia contra as nações. Isaías vai falar um pouquinho sobre cada uma das nações que o Senhor vai trazer juízo no final dos tempos, né? E aqui representando o exílio, na verdade. Então, a profecia contra primeiro a Etiópia e o Egito. Isaías capítulo 18. Diz assim: ai da terra do zumbido de insetos ao longo dos rios da Etiópia, que manda emissários pelo mar em barcos de papiro sobre as águas. Vão ágeis mensageiros a um povo alto e de pele macia, a um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, habitantes do mundo, vocês que vivem na terra, quando a bandeira for erguida sobre os montes, vocês a verão, e quando soar a trombeta, vocês ouvirão. Assim diz o Senhor: do lugar onde moro, ficarei olhando, quieto, como o ardor do sol reluzente, como a nuvem de orvalho no calor do tempo da colheita. Pois antes da colheita, quando a floração der lugar ao fruto e as uvas amadurecerem, ele cortará os brotos com a podadeira e tirará os ramos longos. Serão todos entregues aos abutres das montanhas e aos animais selvagens. As aves se alimentarão deles todo o verão, e os animais selvagens todo o inverno. Naquela ocasião, dádivas serão trazidas ao Senhor dos Exércitos, da parte de um povo alto e de pele macia, da parte de um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. As dádivas serão trazidas ao monte Sião, ao local do nome do Senhor dos Exércitos. Então Deus está falando sobre, aqui nesse caso, provavelmente, né, essa área ali do Egito, onde a Etiópia está. A palavra é clara em dizer para nós que o monte Sião vai ser estabelecido o trono do Senhor,
e todas as nações vão, né, vão ser trazidas até esse lugar, porque todo joelho se dobrará diante do Senhor. Toda tribo confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, ou as pessoas serão mortas durante o período da grande tribulação, e nesse caso aqui, essas guerras que serão estabelecidas antes do exílio, mas nos últimos tempos essas nações também virão até Sião, até Jerusalém, e buscarão refúgio, né, também com o Senhor. Isaías 19, a partir do versículo 1. Advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Incitarei egípcio contra egípcio, cada um lutará contra o seu irmão, vizinho lutará contra o vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Os egípcios ficarão desanimados, e farei que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos e os necromantes, os médiuns e os adivinhos. Então eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz dominará sobre eles, anuncia o soberano, o Senhor dos exércitos. As águas do rio vão secar-se, o leito do rio ficará completamente seco. Os canais terão mau cheiro, os riachos do Egito vão diminuir até secar-se. Os juncos e as canas murcharão. Haverá lugares secos ao longo do Nilo e na própria foz do rio. Tudo o que for semeado ao longo do Nilo se ressecará, será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores gemerão e se lamentarão, como também todos os que lançam anzóis no Nilo. Os que lançam redes na água desanimarão. Os que trabalham com linho e os tecelões de algodão se desesperarão. Os nobres ficarão deprimidos e todos os assalariados ficarão abatidos. Os líderes de Zoan não passam de insensatos. Os sábios conselheiros do faraó dão conselhos tolos. Como então vocês podem dizer ao faraó: sou sábio, sou discípulo dos reis da antiguidade? Onde estão agora os seus sábios? Que lhe mostrem, se é que eles têm conhecimento do que o Senhor dos exércitos tem planejado contra o Egito. Tornaram-se tolos os líderes de Zoan, e os de Mênfis são enganados. Os chefes dos seus clãs induziram o Egito ao erro. O Senhor derramou dentro deles um espírito que os deixou desorientados. Eles levam o Egito a cambalear em tudo quanto faz, como cambaleio bêbado em volta do seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer, nada que a cabeça ou a cauda, a palma ou o junco possam fazer. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo diante do agitar da mão do Senhor dos exércitos, que se levantará contra eles. Judá trará pavor aos egípcios. Todo aquele que mencionar o nome de Judá ficará apavorado por causa do plano do Senhor dos exércitos contra eles. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito, e em sua fronteira um monumento ao Senhor. Serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os libertará. Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios, e naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor, e ele responderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Síria. E os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia Israel será um mediador entre o Egito e a Síria, uma bênção na terra. O Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito sejam o Egito, meu povo, a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Esse capítulo 15, né? Não, 19 de Isaías,
ele traz uma palavra sobre o Egito, gente. E cada ano que eu leio, me espanta um pouco mais em ver como o Senhor tem uma promessa específica para o Egito. E quando a gente imagina que o Egito é a referência, né, ou a tipologia do mundo em muitas pregações e muitas palavras, ou quando a gente prega ali em Êxodo, né, a respeito da saída do povo do Egito e tudo mais, a gente sempre traz essa referência do mundo, desse lugar de trevas, de escravidão, em que o Senhor nos liberta e nos leva para Canaã, a terra prometida, né? Mas nesse momento o Senhor fala sim contra o Egito, mas ele também dá uma promessa de cura, de restauração do Egito. Então eu creio muito que o Senhor está falando sobre um tempo em que o Egito seria sim assolado pela ira de Deus, de que muitas pessoas viriam sim a ter as consequências pelo pecado, pela idolatria que existia no Egito, pelos muitos deuses que eles criaram, mas existe uma promessa para o Egito. Por quê? Porque na verdade a descendência de Noé, ela é essa descendência que está espalhada em toda a terra, gente. Nós não podemos esquecer da genealogia de Noé. Os 3 filhos de Noé são essa descendência que o Senhor permitiu que então invadisse toda a terra, trazendo essa prosperidade do Senhor de filhos, muitos filhos para o Senhor, né? Então a gente não pode excluir ninguém. O que o Senhor diz é que a ira dele vai ser derramada sobre toda a impiedade, sobre todo o pecado, sobre todos aqueles que rejeitaram o Senhor. É disso que Deus está falando. E o Egito é uma das nações que correspondem a esse rejeitar o Senhor. Eles decidiram criar um novo caminho para eles de idolatria, de servidão para outros deuses, de opressão ao povo do Senhor, né? Porque o Egito foi um lugar que abraçou primeiro Jacó com seus filhos, mas depois o faraó que veio posterior àquele não se lembrava da história de José. E aí começou então essa opressão. Então fala de um tempo em que Deus, ele abençoa de forma completa toda a terra, mas sempre tem algum governante, sempre tem algum imperador, sempre tem alguém no comando que se esquece dos benefícios que Deus fez através dos seus filhos e então começam a oprimir os seus filhos. E o Egito é um exemplo disso. Mas quando eu leio esse capítulo de Isaías e outros textos que a gente vai ver falando sobre o Egito, eu consigo enxergar uma promessa. Deus tem uma promessa de restauração, porque são as suas heranças, o seu povo que está ali também no Egito. Então o Senhor não vai rejeitá-los, o Senhor vai salvar também. Assim como todas as outras nações serão alcançadas pelo Senhor também, o Egito não está fora dessa promessa. Isaías capítulo 20, gente. Isaías capítulo 20. No ano em que o general enviado por Sargom, rei da Síria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: tire o pano de saco do corpo e a sandália dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Síria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas, os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito, terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia, o povo que vive deste lado do mar dirá: vejam o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos, a quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Síria. E agora, como escaparemos? Então, eles falam dessa confiança, né, que sempre as nações tinham no Egito e também na Etiópia. Eram nações, eram povos que sempre tinham, né, a ajuda preparada para qualquer nação que quisesse se aliançar com eles, né, fazer algum tipo de aliança. E eles serão também exilados, levados para o exílio pela Síria. A Síria nesse momento, gente, vai ser essa grande potência
que vai se levantar contra todas as nações dessa época, contra todas as nações desse momento da história. Profecias contra Tiro. Isaías 23, é o nosso último texto de hoje. Profecia contra Tiro. Isaías 23. Advertência contra Tiro. Planteiem navios de Tarsis, pois Tiro foi destruído e ficou sem nenhuma casa e sem porto. De Chipre lhe veio essa mensagem: fiquem calados, habitantes das regiões litorâneas, e vocês, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que atravessam o mar, e as grandes águas, o trigo de Sior e a colheita do Nilo eram a sua renda, e vocês se tornaram o suprimento das nações. Envergonhem-se, Sidom, pois o mar, a fortaleza do mar, falou: não estive em trabalho de parto, nem dei à luz, não criei filhos e nem eduquei filhas. Quando a notícia chegar ao Egito, ficarão angustiados com as novidades de Tiro. Cruzem o mar para Tarsis, planteiem vocês, habitantes das regiões litorâneas. É esta a cidade jubilosa que existe desde tempos muito antigos, cujos pés levaram a conquistar terras distantes? Quem planejou isso contra Tiro, contra aquela que dava coroas, cujos comerciantes são príncipes, cujos negociantes são famosos em toda a terra? O Senhor dos Exércitos o planejou para abater todo orgulhoso e vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra. Cultive a sua terra como se cultivam as margens do Nilo, ó povo de Tarsis, pois você não tem mais porto. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e fez tremer os seus reinos. Acerca da Fenícia, ordenou que as suas fortalezas sejam destruídas e disse: você não se alegrará mais, ó cidade de Sidom, virgem derrotada. Levante-se, atravesse o mar até Chipre, nem lá você terá descanso. Olhem para a terra dos babilônios, esse é o povo que não existe mais. Os assírios a deixaram para as criaturas do deserto, ergueram torres de vigia, despojaram suas cidadelas e fizeram dela uma ruína. Planteiem vocês, navios de Tarse, destruída está a sua fortaleza. Naquele tempo, Tiro será esquecida por 70 anos, o tempo da vida de um rei, mas no fim dos 70 anos acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Pegue a harpa, vá pela cidade, ó prostituta esquecida. Toque a harpa, cante muitas canções para se lembrarem de você. No fim dos 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro. Esta voltará ao seu ofício de prostituta e servirá a todos os reinos em que há na face da terra. Mas o seu lucro e a sua renda serão separados para o Senhor, não serão guardados nem depositados. Seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comida e roupas finas. Essa palavra é contra Tiro. Gente, Tiro está lá no Reino do Norte, lá em cima. Se vocês quiserem dar uma olhada no mapa depois, eu falo que o auxílio do mapa para essas leituras ajuda muito. Primeiro Deus estava falando sobre o Egito, sobre a Filístia, né? Sobre os filisteus. Então Deus vai se movimentando ao redor ali de Canaã. Por quê? Porque são essas nações as principais que oprimiram o seu povo. Deus está trazendo tipologias, gente, das nações vizinhas a Israel, a Canaã, para que a gente possa entender que todas as nações que oprimiram de alguma maneira Israel, o seu povo, e que hoje se estende a judeus e gentios, mas que por toda a terra também são perseguidos, são oprimidos, né, pelos seus inimigos, por agentes do próprio diabo, né, que tem oprimido os cristãos na terra. Deus vai trazer juízo. E aqui nesse momento é sobre Tiro, né, sobre essa nação, sobre esse reino que muitas vezes fez aliança com Israel. A gente viu algumas vezes o rei de Tiro, né, fazendo alianças com Israel, mas em outros momentos também foi um povo extremamente opressor contra Israel. Então ele está falando sobre essa questão deles também serem assolados nesse momento que o Senhor trará juízo. Essas profecias, gente, a gente encontra muita coisa também no próprio livro de Apocalipse. Quando a gente começa a meditar nos textos, que nem quando fala aqui sobre esses navios
vai falar sobre essas nações que dependem, né, das mercadorias que vão de um lado para o outro. E Apocalipse é muito enfático sobre isso também, sobre essa questão de Deus, de alguma forma, interferir nessa questão da economia também, quando a grande tribulação iniciar, o juízo de Deus começar, antes da volta de Jesus, nós vamos ver muitos escândalos nesse aspecto comercial, né? As nações que dependiam umas das outras vão começar a sofrer as consequências por causa da ira de Deus. Então aqui está falando sobre Tiro e ela é uma região litorânea. Então eu acredito que tem muito a ver com essa questão do sofrimento comercial, né? De Deus realmente fazer com que ele humilhe aqueles que confiavam nas suas mercadorias, no seu grande comércio, na sua exportação e importação, né? Então Deus está falando que ele vai trazer humilhação para aqueles que confiavam nos seus navios, né? Ou nas suas mercadorias, naquilo que eles produziam, toda a riqueza, né, que eles produziam. Deus trará juízo sobre isso. Amém, queridos? Terminou nossa leitura aqui, então. Eu queria que você tivesse perseverança, né? Essa é a minha palavra para vocês. Porque os livros do Antigo Testamento, onde traz muita profecia, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros, a gente já leu alguns dos profetas menores aqui, eles são livros muito, muito proféticos, em que a gente precisa se prender, né, mesmo ao texto, para entender um pouco o que o Senhor está falando, mas a gente precisa conhecer os textos para que no momento em que a gente estiver estudando a palavra, esses textos venham ter ligação um com os outros. Porque se a Bíblia fala que o Antigo Testamento era uma sombra de bens futuros, queridos, eu não posso ter esse versículo somente para alguns textos. Todo o Velho Testamento é uma sombra de bens futuros. Então, tudo que Deus profetizou, tudo que Deus fez aqui no Antigo Testamento, era uma maneira de Deus dizer, olha, é isso que vai acontecer lá na frente, é isso que vai acontecer no futuro muito próximo. Então, o Antigo Testamento, ele retrata para nós de forma bem micro o que Deus vai fazer de forma macro nos últimos dias na Terra, né? Então, eu creio que esse juízo que vai vir sobre a Terra, sobre as nações, vai ser justamente a grande tribulação e a volta de Cristo. Então, quando a gente olha essas profecias, a gente tem que ter paciência para identificar os textos conforme a gente lê toda a Bíblia. Não adianta eu querer isolar textos aqui e achar que eu vou conseguir entender, porque eu não vou. Deus está falando algo aqui que vai acontecer com o Reino do Norte, com o Reino do Sul, nesse momento da história, mas muito dessas profecias vão se cumprir por completo na volta de Cristo, num tempo muito futuro ainda para nós aqui, que não é hoje nem amanhã, porque muitas profecias ainda não se cumpriram. Então a gente precisa compreender que esses textos, eles têm sim o seu cumprimento nessa época, mas muito mais no futuro. Então eu queria que você tivesse muita paciência para ler comigo esses textos e aos poucos, depois do Espírito Santo ir ministrando ao teu coração o entendimento, a sequência, por que Deus falou isso através de Isaías, o que isso fala lá no futuro, no Novo Testamento, e assim a gente vai construindo toda a história do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta, continuando aí Isaías 10 e assim sucessivamente. Temos os textos todos de Isaías por esses dias, tá bom? Deus abençoe, ótima noite e ótimo final de semana para todos vocês.